E se fosse dito a uma pessoa que apenas 5 minutos dedicados a si mesma todas as manhãs poderiam não apenas adicionar anos à sua vida, mas também décadas inteiras? Provavelmente muitos duvidariam de tal afirmação, pois parece quase simples demais para ser verdade. É essa aparente simplicidade que muitas vezes faz com que a maioria das pessoas perca uma oportunidade tão valiosa. Imagine a seguinte cena. Numa manhã, um homem de 67 anos acorda sentindo tontura. Seus joelhos doem e ele precisa se apoiar na parede para manter o equilíbrio. Ao mesmo tempo, na mesma rua, outro homem da mesma idade amarra calmamente os cadarços, preparando-se para uma revigorante caminhada matinal, com um sorriso no rosto. O que separa essas duas pessoas? Seria genética ou sorte? De jeito nenhum. A diferença reside em como eles passam os primeiros 5 minutos do dia. Após os 65 anos, a maneira como uma pessoa começa o dia pode ser o conselho de longevidade mais poderoso, mas menos discutido. Pesquisas recentes da Universidade de Harvard e do Instituto Nacional do Envelhecimento demonstram convincentemente que as ações realizadas imediatamente após acordar têm um impacto direto na pressão arterial, nas funções cognitivas do cérebro e na saúde das articulações ao longo do dia. Com o tempo, isso pode ser o fator decisivo para determinar se uma pessoa manterá a independência aos 80 anos ou precisará de ajuda para até mesmo se levantar de uma cadeira. Neste material, será revelada a fórmula dourada de 5 minutos, que é aplicada com sucesso por idosos que envelhecem com dignidade, mantêm a mente afiada e continuam a se mover ativamente sem dor. Não há truques ou procedimentos caros aqui. Trata-se exclusivamente de hábitos reais e cientificamente comprovados que qualquer pessoa pode começar a aplicar já amanhã. Se você se interessa por envelhecimento saudável, métodos naturais de manutenção da saúde para idosos ou recomendações médicas eficazes para adultos, então esta informação é para você. Agora, vamos analisar em detalhes 5 hábitos simples capazes de mudar radicalmente o processo de envelhecimento, começando já amanhã de manhã. Parte 1. 1 minuto após acordar. Água morna com limão. Após os 60 anos, o corpo humano começa cada novo dia em uma desvantagem específica, da qual a maioria das pessoas nem sequer suspeita. Durante a noite, enquanto a pessoa está imersa em um sono tranquilo, seu corpo perde líquido continuamente através da respiração e da pele. Pela manhã, o volume de água perdida pode chegar a quase meio litro. A pessoa não sente essa perda, não a vê, mas dentro do organismo ocorrem mudanças significativas. O sangue fica mais espesso, o coração precisa trabalhar com carga aumentada e o cérebro começa o dia em um estado de secura. Para os idosos, essa desidratação oculta não é apenas uma sensação de sede. Ela aumenta significativamente o risco de AVC, provoca picos matinais de pressão arterial e, de forma imperceptível mas constante, sobrecarrega o fígado, o órgão vital responsável pela eliminação das toxinas filtradas pelo corpo durante toda a noite. É por isso que o que uma pessoa ingere primeiro após acordar tem muito mais importância do que se costuma pensar. E não, não estamos falando de café. Deve-se começar o dia com um copo de água morna, adicionando o suco de apenas 1/4 de limão fresco. Este procedimento simples leva menos de 1 minuto, mas seu efeito benéfico se estende a cada sistema do corpo humano. A água morna age de forma diferente da fria. Ela promove suavemente a dilatação dos vasos sanguíneos, o que facilita a livre circulação de oxigênio pelo corpo e reduz a carga sobre o coração. Isso é especialmente crítico para pessoas que sofrem de pressão alta ou doenças cardiovasculares, que se tornam significativamente mais comuns entre indivíduos com mais de 65 anos. O limão, nesta bebida, não é apenas um aditivo para o sabor. Esta pequena fruta cítrica contém potássio, vitamina C e eletrólitos naturais.
exatamente os nutrientes que as células do corpo mais precisam pela manhã. O limão apoia ativamente o processo de desintoxicação do fígado, contribui para a melhoria da digestão e ativa enzimas que ajudam a eliminar o que o corpo tentou se livrar durante toda a noite. Além disso, ele contribui de forma imperceptível, mas eficaz, para a saúde das articulações a longo prazo. Foi cientificamente comprovado que os compostos cítricos presentes no limão estimulam a produção de colágeno, uma proteína essencial que garante a flexibilidade das articulações, a força da pele e a saúde dos vasos sanguíneos. Assim, o limão atua como um aliado natural na luta contra processos inflamatórios e a rigidez matinal. Mary Thompson, uma moradora de 72 anos de Asheville, Carolina do Norte, aprendeu isso por experiência própria. Após sofrer um AVC leve pouco antes de completar 70 anos, seu médico a aconselhou fortemente a revisar drasticamente sua rotina matinal. Em vez do habitual café com torrada, ela começou a cada dia com um grande copo de água morna com limão. Em poucas semanas, Mary notou não apenas uma melhora significativa na digestão. Suas mãos ficaram menos rígidas, o estado matinal deixou de ser tão nebuloso. E o cardiologista ficou agradavelmente surpreso com seu progresso. Este pequeno hábito não é uma panaceia, mas é o primeiro passo, um sinal pequeno, mas importante, para o seu corpo de que hoje você escolhe apoiá-lo e não sobrecarregá-lo. De acordo com dados da Cleveland Clinic, o risco de eventos cardiovasculares como ataque cardíaco e AVC atinge seu pico nas primeiras 2 horas após acordar. É nesse período que a desidratação, o estreitamento dos vasos sanguíneos e a circulação sanguínea lenta se combinam, criando condições ideais para uma tempestade perfeita. No entanto, a água morna com limão ajuda a mudar essa situação. E é isso que a maioria das pessoas ignora. Não é apenas o que ela faz, mas quando você a faz. Beber água com limão mais tarde durante o dia não tem o mesmo impacto poderoso. Seu corpo precisa dela mais no momento em que você acorda, quando os sistemas internos estão reiniciando e buscando ativamente o equilíbrio. Este é exatamente o hábito simples, mas incrivelmente poderoso, que apoia a saúde dos idosos sem a necessidade de tomar pílulas, prescrever receitas ou passar por procedimentos complexos. Esta é uma daquelas raras ações que ajudam a prevenir doenças do envelhecimento, apoiam seu coração, cérebro e sistema imunológico. E tudo isso leva menos de 60 segundos. Você não precisa de um diploma médico para viver melhor depois dos 60 anos, mas você precisa de consciência e coragem para substituir hábitos realizados no piloto automático por aqueles que servem ao seu futuro. Portanto, amanhã de manhã, antes de dizer uma palavra, pegar o telefone ou beber qualquer outra coisa, faça uma pausa. Vá para a cozinha e beba a água que seu corpo silenciosamente implorou a noite toda. Adicione limão. Respire fundo. Seu corpo certamente agradecerá. E seu dia começará com clareza, força e a tranquila consciência de que você acabou de fazer sua primeira e mais importante escolha para viver uma vida saudável depois dos 50 anos. Parte 2. 1 minuto para reiniciar a circulação sanguínea. A maioria das pessoas não percebe que o sangue não começa a circular livremente no exato momento em que abrem os olhos. Após 6, 8 horas de repouso imóvel, a circulação sanguínea diminui, especialmente nos membros inferiores. Como resultado, o cérebro recebe menos oxigênio, o que pode levar a um desequilíbrio. Para os idosos, essa diminuição imperceptível da circulação pode ser bastante perigosa. É por isso que os primeiros 60 segundos após sair da cama são cruciais. Uma sequência suave de movimentos pode mudar radicalmente toda a sua manhã. De um estado sonolento e instável para um estado estável, revigorado e enérgico. Comece colocando os pés na largura dos ombros. Levante lentamente os braços acima da cabeça, inspirando profundamente pelo nariz. Em seguida, abaixe-os suavemente, expirando pela boca. Depois, puxe os ombros para trás 5 vezes,
realizando os movimentos de forma lenta e relaxada. Em seguida, puxe-os para frente. Por fim, levante os calcanhares do chão, segure por 1 segundo e depois abaixe. Repita este movimento 10 vezes. Isso não são apenas exercícios no sentido tradicional. São sinais. Sinais para o seu corpo de que é hora de ligar e ativar. Por mais simples que pareçam, esses movimentos ativam o que os médicos chamam de bomba muscular. No momento da contração dos músculos da panturrilha, eles empurram ativamente o sangue para cima, das pernas, direcionando-o de volta ao coração e, em seguida, ao cérebro. Este impulso suave, mas intencional, reduz eficazmente a tontura, aumenta significativamente o fluxo de oxigênio para a cabeça e ajuda a dissipar a névoa matinal na mente. E o mais importante, reduz substancialmente o risco de algo que, infelizmente, não é falado com frequência suficiente: a queda matinal. De acordo com dados de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, idosos caem ou desmaiam com mais frequência na primeira hora após acordar. A razão é que levantar-se muito rapidamente sem movimentos prévios para reiniciar a circulação sanguínea causa uma diminuição súbita do fluxo sanguíneo para o cérebro. É nesse momento que ocorre a tontura, as pernas cedem. E para os idosos, isso frequentemente leva a lesões graves. No entanto, apenas 60 segundos de movimentos intencionais, que não exigem nenhum equipamento e pressa, podem reduzir esse risco em mais de 40%. Isso não é apenas uma pequena mudança. É a diferença entre manter a independência e estar no hospital. E isso não é tudo. Esses movimentos simples também despertam o sistema linfático do corpo. Ao contrário do fluxo sanguíneo, que é mantido pelo trabalho do coração, o líquido linfático se move apenas quando a pessoa se movimenta. E esse sistema é extremamente importante para a saúde. Ele é uma espécie de equipe de limpeza do seu corpo que filtra resíduos, toxinas e até células cancerígenas. Mas ele não pode realizar seu trabalho de forma eficaz se os músculos não estiverem funcionando. James Carter, um morador de 74 anos de Boise, Idaho, aprendeu isso por experiência própria. Antes, ele ignorava completamente os rituais matinais. Acordava, arrastava os pés direto para a cafeteira e depois se sentava em sua poltrona para assistir às notícias. Ele se sentia fraco, letárgico e cansado antes mesmo de o dia começar. Uma queda no banheiro o fez reconsiderar seriamente seus hábitos. Seu fisioterapeuta desenvolveu uma rotina matinal simples para ele. Apenas 1 minuto e pronto. Agora, todas as manhãs, James alonga os ombros, levanta os calcanhares e respira profundamente antes de dar um único passo. E, segundo ele, sinto que agora começo o dia com propósito e não por acaso. É assim que a saúde natural para idosos se parece. Não são pílulas. Não são procedimentos médicos complexos. É saber o que seu corpo precisa, quando precisa. E responder com hábitos pequenos, mas poderosos, que o ajudam a permanecer forte. O envelhecimento saudável não exige levar o corpo ao limite das capacidades físicas. Começa com a compreensão de como apoiá-lo durante as transições, especialmente entre o sono e o movimento. Essa transição é delicada, mas quando feita corretamente, cria estabilidade, acuidade mental e uma confiança tranquila que dura o dia todo. Portanto, amanhã de manhã, não se apresse. Não ignore este momento de imobilidade. Use-o. Fique em pé. Respire profundamente. Mova-se com cuidado. 1 minuto. É tudo o que é preciso para iniciar o fluxo sanguíneo e direcionar seu dia para o caminho certo. E a longo prazo, pode ser a razão pela qual você ainda estará andando com confiança aos 80 anos, com uma mente clara e pernas fortes. Parte 3. Proteína nos primeiros 30 minutos. Após os 65 anos, os músculos de uma pessoa não apenas envelhecem. Eles diminuem imperceptivelmente de volume se não forem tomadas medidas ativas para mantê-los. Todas as noites, enquanto a pessoa dorme, seu corpo entra em estado de jejum.
Ele começa a usar a energia armazenada para garantir as funções vitais básicas. Mas aqui está o ponto crucial. Se esse jejum não for interrompido corretamente e rápido o suficiente, o corpo não queimará apenas gordura, mas também começará a destruir o tecido muscular para continuar funcionando. Esse processo silencioso é chamado de catabolismo. Para os idosos, essa é uma das maiores ameaças à força e mobilidade a longo prazo. É por isso que os primeiros 30 minutos após acordar são cruciais. Você não precisa apenas de um café da manhã. Você precisa de proteína e precisa dela cedo pela manhã. De acordo com pesquisas do Instituto Nacional do Envelhecimento, idosos que consomem 25-30 gramas de proteína de alta qualidade nos primeiros 30 minutos do dia mantêm significativamente mais massa muscular ao longo do tempo. Na verdade, aqueles que perdem essa janela criticamente importante têm 64% mais chances de experimentar uma perda rápida de massa muscular, mesmo que se alimentem bem mais tarde no dia. Pense no que isso significa para sua saúde e qualidade de vida. Menos músculos não levam apenas à fraqueza geral. Aumentam significativamente o risco de quedas, retardam o metabolismo, enfraquecem o sistema imunológico e esgotam sua energia, mesmo que você seja considerado uma pessoa saudável. Carla Rodrigues, uma moradora de 69 anos de Santa Fé, costumava sentir que cada manhã era uma verdadeira luta. Ela acordava letárgica, muitas vezes pulava o café da manhã ou se limitava a uma torrada simples. No meio da manhã, ela se sentia instável e, à noite, completamente exausta. Depois que seu médico sugeriu mudanças na dieta, ela começou o dia com um shake de proteína à base de soro de leite e 2 ovos cozidos. Em poucas semanas, a névoa matinal em sua mente se dissipou. Sua resistência voltou. Ela até notou uma melhora na postura. Não se trata de uma dieta rigorosa. Trata-se de nutrir o corpo corretamente. Seus músculos precisam de proteína para se recuperar da quebra noturna. Seus ossos dependem dela para manter a força. Seu cérebro a usa para manter o equilíbrio dos neurotransmissores. A proteína consumida pela manhã define o tom para cada sistema do seu corpo. Pensando no que comer? Não complique. Uma colher de proteína de soro de leite pura em um shake, uma tigela de iogurte grego com nozes, algumas claras de ovo e um ovo inteiro. São ótimas opções. Para vegetarianos, tofu macio ou queijo cottage são boas escolhas. A chave não está na marca do produto, mas no momento de sua ingestão. Esta é uma das descobertas mais poderosas nas recomendações nutricionais para idosos e uma das mais negligenciadas, porque muitas pessoas erroneamente acreditam que, enquanto recebem proteína suficiente até o final do dia, está tudo bem. Mas corpos envelhecidos não funcionam assim. A capacidade de armazenar e usar proteína de forma eficaz diminui com a idade. Isso significa que o momento da ingestão se torna tão importante quanto a quantidade, e os benefícios vão muito além dos músculos. A ingestão precoce de proteína ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, mantendo a energia estável e reduzindo a vontade de comer no meio da manhã. Melhora a concentração, apoia o equilíbrio hormonal e até contribui para o controle de peso. Isso é especialmente importante para aqueles que enfrentam resistência à insulina ou tentam reduzir a gordura abdominal após os 60 anos. Esta é parte dos segredos da longevidade que ninguém indica na caixa de cereais. Uma mudança simples, um começo consciente e um grande retorno. Você não precisa se tornar um fisiculturista. Você não precisa contar cada grama. Mas se você quer permanecer forte, resiliente e independente, precisa começar seu dia com um propósito. Esse propósito começa com a proteína. Não mais tarde, não no meio da manhã, mas dentro de 30 minutos após acordar todos os dias. Porque depois dos 50 anos, seu café da manhã não é apenas uma refeição. É uma mensagem para o seu corpo, e essa mensagem deve ser: hoje estamos nos reconstruindo, não nos destruindo. Use esse conhecimento em sua vida.
Parte 4. 90 segundos de mobilidade articular previnem rigidez e quedas. Com a idade, nossas articulações deixam de se recuperar tão eficazmente quanto na juventude. Após uma noite inteira de imobilidade, o líquido que amortece suas articulações se torna mais espesso. É por isso que muitos idosos sentem rigidez ou dor ao se levantar da cama. Não se trata apenas da idade, é o resultado do atrito dentro de seus joelhos, quadris e coluna. E se não forem tomadas medidas oportunas, essa rigidez se torna uma das principais causas de quedas. Um breve aquecimento matinal de 90 segundos para as articulações pode ajudar a interromper esse ciclo antes que ele comece. Comece sentando-se na beira da cama. Gire suavemente cada tornozelo 10 vezes no sentido horário, depois 10 vezes no sentido anti-horário. Em seguida, gire cada joelho em movimentos circulares lentos. Depois, levante-se. Segure-se em algo estável para se equilibrar. Incline-se de um lado para o outro. Gire lentamente a parte superior do corpo. Por fim, puxe os ombros para trás, respirando profundamente. Você não está se alongando para aumentar a flexibilidade no sentido tradicional. Você está aquecendo suas articulações. Você as está lubrificando com o movimento. E você está se protegendo do desgaste imperceptível que se acumula com o tempo. Isso não é um treino, é uma preparação. É a diferença entre se inclinar facilmente para amarrar os cadarços e estirar as costas por um movimento muito rápido ou desajeitado. A Mayo Clinic explica que o aquecimento do líquido sinovial nas articulações reduz significativamente o atrito e a pressão. Este ato pequeno, mas consistentemente realizado, reduz significativamente o risco de desenvolver artrite, diminui as dores nas articulações e previne a degeneração articular a longo prazo. Também ajuda a prevenir quedas, que anualmente enviam milhares de idosos para o hospital. Mas o que a maioria das pessoas ignora é que esses movimentos não apenas ajudam seu corpo, eles têm um impacto profundo no seu humor. Quando você se move, mesmo que suavemente, seu cérebro libera endorfinas, substâncias químicas naturais que elevam o humor, aliviam a ansiedade e diminuem aquela sensação pesada e letárgica que muitas pessoas com mais de 60 anos sentem ao longo do dia. Barbara Ellis, uma moradora de 76 anos de Spokane, costumava temer suas manhãs. Ela as descrevia como mover-se através de cimento molhado, a dor na parte inferior das costas, como seus joelhos travavam quando ela se levantava. Sua filha a aconselhou a tentar uma curta sequência de exercícios de mobilidade antes do café da manhã. Apenas 90 segundos. Era tudo o que ela fazia. Tornozelos, joelhos, quadris, ombros. Em poucos dias, ela parou de acordar com uma sensação de pavor. Após algumas semanas, ela parou de precisar de sua bengala. É assim que a verdadeira prevenção se parece. Sem pílulas, sem receitas, apenas movimento com intenção. Esta é outra parte do que torna os conselhos de saúde para idosos poderosos, quando são simples, consistentes e projetados com as particularidades de um corpo envelhecido em mente. A rigidez diária não é apenas um inconveniente, é um sinal de alerta. Se ignorada, pode se transformar em dor crônica, danos articulares e, em última análise, em uma queda que o privará de sua liberdade e independência. Mas quando você cuida de suas articulações, quando você lhes dá o que precisam antes de pedir que o carreguem durante o dia, você desenvolve resiliência e resistência. A mobilidade é uma das pedras angulares da independência. E também é uma das primeiras coisas que as pessoas perdem, não por falta de esforço, mas por pular os pequenos passos que mais importam. A boa notícia: leva apenas 1 minuto e meio. Se você quer prevenir doenças do envelhecimento, se quer proteger seus joelhos, coluna e ombros a longo prazo, este hábito é um dos mais valiosos que você pode adquirir. Pense nisso como afinar um instrumento musical. Você não começa a tocar e depois afina. Você se prepara primeiro.
Você dá ao seu corpo tempo para acordar, mover-se com segurança e sustentá-lo. Então, amanhã, antes de andar pelo corredor ou levantar uma sacola de compras, dê às suas articulações o que elas pedem: calor, circulação e liberdade. 90 segundos. Suavemente, consistentemente e com propósito. É assim que a força começa. É assim que a estabilidade é mantida. Parte 5. Recordação reversa. Desperte seu cérebro. Envelhecer não precisa significar esquecer nomes, perder o fio do pensamento, entrar em um cômodo sem saber por que você foi até lá. Mas se queremos manter a acuidade mental, precisamos começar a tratar o cérebro da mesma forma que o corpo, aquecê-lo antes de pedir que execute tarefas complexas. É aqui que um hábito mental simples, praticado todas as manhãs, se torna crucial. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, respire lentamente e comece a revisar mentalmente as últimas 24 horas, mas em ordem inversa. Comece pela noite passada. O que você comeu no jantar? O que você estava vestindo? Com quem você conversou? Em seguida, volte aos eventos do dia. O que você ouviu? O que você sentiu? Percorra sua manhã. O que você viu primeiro ao abrir os olhos? Não se preocupe em lembrar de cada pequeno detalhe. O esforço que você faz é o que importa. Este exercício de recordação reversa ativa seu hipocampo, a parte do cérebro responsável pelo armazenamento e recuperação da memória. E, quando realizado regularmente, estimula a liberação de uma proteína poderosa chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF é como um fertilizante para o cérebro, ajuda novos neurônios a crescer, fortalece as conexões entre eles e mantém a saúde de sua reserva cognitiva, especialmente com a idade. De acordo com pesquisadores do Centro de Longevidade Cerebral da Universidade de Stanford, idosos que praticam tarefas de recordação todas as manhãs demonstram taxas significativamente mais lentas de declínio cognitivo. Eles também mostram melhores resultados em testes de atenção, fluência verbal e memória de curto prazo, mesmo aqueles com mais de 80 anos. Eugene Miller, um morador de 71 anos de Fort Collins, Colorado, costumava sentir os primeiros sinais de esquecimento, compromissos perdidos, perda do fio da conversa. Ele não queria admitir, mas isso o assustava. Ao ouvir sobre o método de recordação reversa de um amigo, ele decidiu tentar. 1 minuto todas as manhãs, sentado na mesma cadeira, ele rebobinava o dia anterior como um filme, cena por cena, para trás. Ele não esperava muito, mas depois de 3 semanas, notou algo estranho. Sua capacidade de recordação melhorou. Não apenas pela manhã, mas ao longo do dia. Ele se lembrava dos nomes das pessoas, do que precisava na loja, onde havia deixado as chaves e, talvez mais importante, ele sentiu novamente o controle sobre sua mente. Esta técnica não custa nada. Você pode fazê-la em qualquer lugar e leva apenas 1 minuto. Mas é uma das ferramentas mais poderosas que temos para proteger a saúde cerebral dos idosos sem o uso de medicamentos. E o que é ainda mais importante, ela funciona melhor se for realizada imediatamente após o corpo estar totalmente acordado. Isso significa que, após a hidratação, após os movimentos suaves, depois que suas articulações estão aquecidas e o sangue está circulando, assim que seu cérebro está fresco e oxigenado, este exercício mental tem um efeito mais forte. Seus neurônios estão prontos, sua concentração é mais aguçada e os benefícios duram mais. Este é o hábito que apoia os conselhos para um envelhecimento gracioso, não apenas na teoria, mas na prática. Não apenas melhora a memória, restaura a confiança. Lembra ao seu cérebro que ele ainda está aprendendo, ainda se adaptando, ainda vivo. E o impacto é mais profundo do que apenas a memória. A clareza mental afeta o humor, reduz o estresse, até diminui os marcadores de inflamação no corpo. Ajuda você a começar o dia com um senso de propósito e não com a sensação de estar atrasado. Você não precisa de quebra-cabeças complexos, aplicativos ou horas de treinamento cerebral.
Você só precisa sentar-se em silêncio, respirar profundamente e pedir à sua mente para guiá-lo pela vida que você já viveu, para trás, lenta e propositalmente. Comece amanhã. Não se apresse. Apenas lembre-se do que você experimentou, do que notou, do que sentiu. E à medida que sua memória se focar novamente, seu senso de controle também retornará. 1 minuto, um hábito, uma mente mais aguçada por muitos anos. Você não precisa de uma assinatura de academia. Você não precisa de medicamentos caros. Apenas 5 minutos intencionais todas as manhãs, feitos corretamente, podem mudar radicalmente a forma como você vive e como você envelhece. Porque envelhecer bem não é lutar contra o tempo. É trabalhar com seu corpo, cérebro e respiração em seus próprios termos. Esses hábitos diários para a longevidade são bastante simples, mas profundamente poderosos. Eles não se tratam de perseguir a juventude que escapa. Trata-se de valorizar a vida que você ainda tem para viver e torná-la o mais plena possível. Acreditamos que envelhecer não significa definhar. Significa transformar-se em uma versão mais sábia e mais determinada de si mesmo. Cada novo dia é uma escolha. Permanecer passivo ou viver com presença, clareza e controle. Se esta informação lhe deu clareza ou esperança, compartilhe-a com alguém de quem você se importa. Um simples lembrete todas as manhãs pode ser o maior presente que eles receberão este ano. Sua saúde é sua maior riqueza.